texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 em diante, é um dos relatos que Lucas faz a respeito da igreja e de como o embrião da igreja se desenvolveu até chegar onde como a igreja está nos dias de hoje. Existe uma ferramenta que nós usamos na teologia quando vamos fazer a exegese de um texto, que nós chamamos de crítica textual. A crítica textual, ela nada mais é de quando nós descobrimos uma verdade, uma ideia exegética de um texto, nós pegarmos essa verdade e irmos o mais próximo possível dos originais, ou mais perto possível do tempo de Jesus. Por isso que muitos irmãos, muitos pastores e teólogos, eles guardam em sua biblioteca os livros dos pais da igreja, que foram aqueles discípulos que não têm seus escritos inspirados, mas são escritos históricos de grande validade. Então, essa crítica textual que nós utilizamos para que nós possamos não correr o risco de cometermos heresia quando nós vamos fazer a interpretação da Bíblia. Ela nos leva ao mais próximo possível daqueles que conviveram com João, com Paulo, com Pedro. E esses homens tinham uma noção real de cristianismo, porque eles experimentaram o cristianismo na sua essência, sem misturas, sem coisas agregadas, sem entulhos. E é interessante perceber que hoje, e qualquer coisa, com o passar do tempo, vai se agregando elementos do cotidiano de uma sociedade, de uma cultura. Esses elementos vão se agregando ao cristianismo e vão, de certa forma, modificando o cristianismo, transformando o cristianismo, de certa forma, numa transformação, numa mutação. Até certo ponto isso é normal, porque, por exemplo, culturalmente, como nordestinos, nós temos um ethos, uma forma de cultuar, de servir. Os africanos aí têm a sua liturgia. Enfim, até certo ponto, a cultura se agregar é normal, é natural. Entretanto, com o passar do tempo, nós vamos percebendo que crendices, tolices e muitas coisas foram se agregando ao cristianismo. E hoje, quando nós olhamos para a nação brasileira, por exemplo, nós vamos ver que muitas igrejas, esse movimento que tem surgido, destoa e muito do cristianismo original. Se você pegar os escritos da Bíblia, e se você trazer esses escritos para a nossa vivência hoje, você vai perceber quão diferente em alguns aspectos algumas igrejas vivem esse cristianismo. Hoje nós percebemos misticismo e tolices que se agregaram à nossa fé. Se de um lado nós temos o exagero do experiencialismo, ou seja, de que a experiência ela é maior, ela se sobrepõe até mesmo que a Bíblia registra como regra de fé. Às vezes a experiência é até superior em algumas igrejas ao que está escrito, como os irmãos já ouviram falar, por exemplo, de profecias em que o profeta manda ao marido deixar aquela mulher, porque aquela mulher não era a mulher que Deus queria, para se casar com outra mulher. A experiência acima da Escritura, porque a Escritura diz que Deus odeia o divórcio. Nós vemos o experiencialismo nos atos proféticos, quando lavar a igreja simboliza que o pecado sairá da igreja. Eu marcar 20 dias de uma campanha significa que eu terei 20 anos de prosperidade. Isso nada mais é de que experiencialismo, de que misticismo. Isso se agregou muito à nossa fé. Ainda tem crente que bate na madeira para não ter azar. E olha no horóscopo para saber qual é a cor que ele vai sair naquele dia. Se de um lado nós temos isso, do outro lado nós temos a racionalização da fé, a humanização da fé, que beira até um liberalismo teológico. O liberalismo teológico ele tenta explicar de forma científica, de forma prática, o que a Bíblia registra.
Então, se por acaso você não conseguir explicar, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho de uma forma técnica, é porque a travessia do Mar Vermelho é lenda. As pessoas estão racionalizando demais, estão pedindo explicações demais, estão parametrizando demais e até contemporizando a Bíblia para que ela seja aceita no meio acadêmico, no meio intelectual. Então nós temos um extremo experiencialismo, misticismo, e do outro lado nós temos a frieza absurda de humanizar aquilo que é sagrado. Então nós vivemos numa verdadeira Babel, de você chegar em certos lugares e você ficar confuso, e de muitas vezes, por isso que a gente aconselha alguns irmãos, os irmãos, a não frequentarem certas igrejas, porque eles vão entrar numa confusão, eles não vão saber, muitas vezes vão se confundir. A gente chama isso aqui na nossa igreja de carrapicho, porque é a ovelha que anda muito, pega carrapicho, e aí depois chega na igreja e quer ver os carrapichos na igreja. Não vai ver os carrapichos na igreja, porque a igreja é uma igreja séria. Diga amém. Amém. Aqui a gente não sopra óleo na cara de ninguém, aqui a gente não pega chifre de bode para estar tocando, aqui a gente não precisa de arca, aqui a gente não tem nenhum tipo dessas coisas, a gente não trabalha com isso. Aqui nós trabalhamos com a palavra de Deus. Amém. Diga amém, meu irmão. Amém. Aí você chega lá não sei aonde, aí viu lá o pastor cuspindo óleo para ungir fulano. Tem isso. O pastor bebe, enche a boca de óleo para ungir o fulano, ele sopra o óleo na cara do fulano. Aí você chega lá e diz, pastor, por que o senhor não cospe óleo na gente? Isso só nos mostra uma coisa, olha para cá, nós devemos nos esforçar para voltar ao modelo original da nossa fé. Então, com o tempo, camadas de entulho foram se agregando ao cristianismo original. Com o tempo, camadas de entulho foram se agregando à fé, e é interessante, olhe para cá, isso foi sendo passado de pai para filho, de geração para geração, e algumas coisas que nós recebemos nesse pacote. Então é necessário cavar para chegarmos à fé original. Se nós chegarmos aqui na igreja, pegarmos uma espátula e tivermos a curiosidade de saber qual é a cor original desse prédio, nós vamos pegar uma espátula e vamos cutucar aqui a parede, cavar a parede, até que chegue na tinta original. Porque várias camadas de tinta durante muitos anos que foram se passando, cobriram a camada original da igreja. Você entende isso, meu irmão? Diga amém. Da mesma forma, em cidades milenares como Jerusalém e outras cidades, em que por haver muitas guerras e as cidades serem reconstruídas em cima dos entulhos, camadas e mais camadas de entulho estão sobre a terra que era original. Então, para se chegar naquela terra original, para se chegar naquele ambiente original, os arqueólogos cavam para chegar naquele ponto onde havia uma civilização naquele patamar. Está me entendendo, irmão? Diga amém. Então, para chegarmos à fé original, para chegarmos a um cristianismo genuíno, para que a nossa fé não seja levada de um lado para o outro, nós temos que entender que nós temos que cavar para achar os originais da nossa fé. Amém. E a palavra de Deus é a ferramenta para isso. É necessário buscar isso para que nós não sejamos levados de um lado para o outro por modismos. Porque os modismos sempre existirão, sempre virá uma novidade, sempre virá alguém que teve uma revelação, sempre virá alguém que Deus falou que vai mudar o mundo, sempre virá. Então nós temos que fazer isso, irmãos, e se nós entendemos isso, se é necessário buscar, se é necessário perceber isso, que muitas vezes nós estamos diante de situações que divergem da nossa fé, se nós temos essa concepção, por que nós não fazemos esse caminho de volta? Por que nós não voltamos aos originais da nossa fé? Porque quando olhamos para esse texto de Atos 2,42, nós olhamos com saudosismo, nós olhamos, nosso olho brilha, mas nós dizemos assim, ficou para trás, ficou no passado. Por que nós insistimos em viver na superficialidade? Porque nós insistimos em ser doutrinados, alguns de nós, por cantores gospel, que hoje cantam uma música que fala a respeito de Deus, e amanhã está no terreiro de candomblé.
Porque nós aprendemos, e muitos de nós gostamos de sermos ensinados, achamos as palavras muito bonitas, de cantoras que se intitulam pastoras e pregam uma palavra bonita, mas no carnaval saem num bloco puxando um trio elétrico. Por que nós chegamos a esse absurdo, dessa superficialidade? Até quando nós viveremos um evangelho superficial? Olhe para cá, até quando nós não buscamos, não tenhamos buscar a profundidade com Deus? Até quando nós vamos ficar com água no tornozelo? Até quando nós vamos ficar com água no tornozelo achando que está bom? Até quando nós vamos ouvir essas coisas, dizer que é necessário mudar e nós não mudamos? Até quando nós ouviremos os sermões inertes e frios e não reagimos àquilo que está sendo ensinado? Nós temos que fazer uma análise disso, porque o diabo hoje impõe uma agenda de libertinagem e mundanismo à igreja. E algumas igrejas estão se vendendo a esse pacote porque querem, acima de tudo, crescerem. Elas querem prestar contas de uma forma geral aos homens de que são pessoas de sucesso, porque, olhe para cá, no conceito humano, sucesso é uma igreja lotada, uma igreja de 4, 5, 6 mil pessoas. No conceito humano não se importa chegar, não se importam os meios, importa o fim. Então, no conceito humano, o pastor é quase um executivo. E que se ele, para ter sucesso, ele tem que fazer com que multidões o sigam. Vão completamente na contramão de Cristo quando as multidões o seguiam. E ele dizia, olha, vocês vêm a mim atrás daquilo que não devem buscar. E a multidão voltava. Os irmãos estão me entendendo, irmão? Diga amém. Então, para alguns estar aqui hoje, eu sei disso, foi necessário um grande desafio. Obstáculos se levantaram, dificuldades surgiram, cansaço bateu, um problema aconteceu, surgiu outra coisa na sua agenda, algo de alguma forma tentou te mover desse lugar para que você não esteja aqui. Mas se eu disser isso, alguns vão achar que é jargão de pregador, mas não é. O diabo faz de tudo para impor sua agenda ativista a cada um de nós, nos ocupando 8, 9, 10 horas por dia. Nos ocupando com tantas coisas, colocando diante de nós muitas coisas. Mas talvez você não tenha percebido, mas o diabo durante toda essa semana tem esvaziado você com más notícias, tem esvaziado você com a mídia permissiva que nós temos, tem esvaziado você com inúmeras ferramentas, para que quando você chegasse aqui, você chegue cansado, enfadado, sem coragem de ouvir o sermão. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós lutamos contra essa agenda, nós lutamos contra isso, e nós somos o contraponto de uma sociedade violenta. Veja, o evangelista Diego pediu oração sobre um momento violento que o Alto Maracanã tem vivenciado, e não só o Alto Maracanã, mas de uma certa forma toda a nação. Falta exército para aquilo que nós estamos passando. Mas nós somos o contraponto dessa sociedade violenta, dessa sociedade promíscua, dessa sociedade sem valores. A igreja é o contraponto. Eu falo isso aqui, eu estou perdendo a voz de dizer isso aqui. Mas como é que nós vamos fazer um contraponto se a nossa mente está consumida de mídia promíscua? Como é que nós vamos fazer o contraponto se o nosso evangelho, o evangelho que alguns estão vivendo, é um evangelho escorregadio, é um evangelho arenoso, é um evangelho que não dá consistência, é um evangelho que se você fracassar hoje, é porque você não tem fé, ou Deus te abandonou, é o evangelho próspero, é o evangelho da prosperidade. Essas pessoas estão sobre um terreno arenoso, então elas se vendem com facilidade. Você me entende, irmão? Diga amém. E a igreja que deve fazer o contraponto, a igreja que vive o evangelho, a igreja que alardeia, que precisa viver esse evangelho, está fria, está indiferente, está sem combatividade. Você concorda comigo, meu irmão? Você concorda comigo, meu irmão? Estamos andando. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 1 ao verso 2.
Apocalipse capítulo 3. Verso 1 e verso 2. Você achou? Os irmãos estão afiados. Não vale o celular não, viu? Tem que ser na Bíblia. Estão afiados, graças a Deus. Apocalipse 3:1 diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Trema com isso que você vai ouvir. Conheço as tuas obras. Agora não é com você não, fique tranquilo. Que tem nome de que vive e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença de Deus. Versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois são dignas. Olhe para cá. Jesus está dizendo, se você olhar o texto e examinar direitinho, Jesus está dizendo que tem 3 tipos de pessoas na igreja de Sardes. Você prestou atenção no texto? Na igreja de Sardes ele diz, olha, tem uma turma aí que tem nome de quem vive, mas está morto. Então o primeiro grupo que tinha na igreja era de gente morta. O morto ele não sente, o morto ele não fala, o morto ele não se expressa, o morto é um peso morto. Ele ocupa um espaço em determinado lugar, mas ele é inerte, ele é indiferente, ele nada faz, ele nada age, ele não sente, ele é algo que está aí, mas é mesmo que não contar com ele. O outro grupo que Jesus diz é aquele que consolidar aquele que estava para morrer. Quem estava para morrer, olhe para cá, está vivo, mas está doente. O primeiro grupo é de mortos, o segundo grupo é de doente, olhe para cá. O doente, ele, por um lado, ele está mais perto da morte, sim ou não? Mas também ele está perto da vida, sim ou não? Ele fica de lá para cá, ó. Está bem, está mal. Está vivo, está morto. Vai morrer, aí volta, está vivo. Ele fica oscilando entre esses 2 elementos. Olhe para cá, ele diz, os que estão doentes. Doente é aquele que ele é levado de um lado para o outro. Hoje, ele está com os vivos. Amanhã, ele se chega perto dos mortos. A fé dele oscila, ele é influenciado simplesmente por algo que acontece na vida dele. Ele não tem consistência. O doente, ele não tem firmeza. O doente, ele fraqueja diante dos desafios. O doente não levanta peso, o doente não corre, o doente não luta, o doente não briga. E Jesus falando à igreja de Sardes, ele diz, contudo, no versículo 4, tem alguns aí no meio de vocês, aleluia, eu quero ser contado com esses. Tem um aí no meio de vocês que estão vivos, aleluia. Esses aí que estão vivos, vestirão vestes brancas e andarão comigo, sabe por quê? Porque são dignas. Diga glória a Deus, meu irmão. Você está nesse meio, diga amém. Amém. Aleluia. Eu tenho uma notícia para você que está vivo. Você tem que conviver com mortos e doentes. Você tem que conviver com mortos e doentes e tem que permanecer vivo. O vivo fala, o vivo luta, o vivo está atento, o vivo é aquecido. Se você está aí com frio, se você chegar pertinho da pessoa que está do seu lado, rapidinho você vai se aquecer, porque quem é vivo é quente. Então nós temos que entender isso, nós temos que perceber isso e puxar os que estão doentes para próximos de nós. Porque quem ressuscita o morto é Deus, mas quem está doente a gente pode puxar para perto de nós. Diga amém. Essa é uma palavra que tem sido alardeada aos 4 cantos do campo que nós estamos pastoreando. Aos 4 cantos, os dirigentes, os pregadores, todos, as orações têm dito isso. Senhor, aviva-nos. Para que não sejamos contados como os mortos ou como os doentes, que fraquejam. Que estão bem hoje, mas amanhã está com as pernas tremendo. Que está bem hoje, mas quando leva uma paulada sai por ali e diz, meu Deus, eu vou desistir. Os vivos, aleluia, eles têm a capacidade e o vigor para lutar.
E essa mensagem que nós estamos falando não é de nós mesmos. Essa mensagem é um brado de Deus à igreja brasileira. Deus tem levantado os 4 cantos da nossa nação pessoas comprometidas com um avivamento verdadeiro. Não é avivamento de oba-oba. Não é movimento bonito. Não é uma prédica bonita, ou muito menos um louvor bonito. É a mudança pela uma ação direta do Espírito Santo de Deus. E há uma mensagem comum às cartas das 7 igrejas. Há uma frase comum que Jesus fala às 7 igrejas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Então nós não podemos ouvir essa palavra e ficar inertes, indiferentes. Então nós não podemos ouvir essa palavra e sair daqui como se não fosse conosco. Ei, cutuca o irmão. Ei, é para você essa palavra. Você é cru. Eita. Se irmão fulano tivesse aqui, isso foi todinho para ele. Cadê ele? Eu vou gravar no YouTube, vou pegar no YouTube e vou mandar para ele. Não. Olhe para cá, Deus está dizendo a nós sempre, Deus está falando no nosso coração: faça alguma coisa, aqueça-se, avive-se, peça para o Senhor incendiar o seu coração. Aleluia. Senhor, eu não quero ser contado com os mortos. Senhor, eu não quero ser contado com os doentes. Senhor, eu quero ser uma brasa viva em suas mãos. Senhor, aqueça a minha alma para eu ir, para eu fazer, para eu falar, para eu bradar, para eu ser quente diante de tantas coisas que são frias. Aleluia. A verdade de Deus tem sido pregada, a verdade de Deus tem sido ensinada. E o que você tem feito com ela? E o que você tem experimentado com ela? Você sai daqui e não a pratica. Olhe para cá, pratique o que a palavra de Deus ensina você a fazer. Saia da teoria, Deus te chama para a prática. Saia da água no tornozelo, Deus quer fazer você flutuar nas águas do Espírito. Aleluia. Saia desse comodismo, saia dessa frieza, saia desse normal. Deus quer nos levar a experiências maiores, há momentos melhores. Deixe a palavra de Deus incendiar o seu coração. Quando Deus me chamou para pregar a palavra, eu disse: Senhor, o meu maior sonho quando eu comecei a pregar não era ver pessoas chorando no louvor, porque conta-se uma história de um irmão que era muito frio. Eu acho que já conhece essa história. E aí esse irmão, sempre quando frequentava os cultos, os pregadores se performavam para tentar arrancar um glória a Deus daquele irmão. Tem uns irmãos aqui que são mais ou menos assim também. E o irmão fazia uma performance, e o irmão lá, sisudo, braço cruzado, não olhava nem. Aí teve um dia que o pastor se encheu e pregou e rodou, e ele parado lá no último banco, frio, inerte, um cadáver. E o pastor pregou, e Deus tocou no pastor, para o pastor cantar uma música, e o pastor começou a cantar uma canção. Quando o pastor começou a olhar, o lábio dele começou a tremer, e o pastor vendo, ele disse: é essa música mesmo, e começou a aquecer com a música, e começou a movimentar na música, e o irmão começou a chorar. Aí a igreja pegou fogo. Aí o pastor, cheio de orgulho santo, chegou para ele e disse: irmão, que palavra tremenda. Disse: pastor, e o louvor também. Ela lembra muito a minha mãe, que faleceu ano passado. E quando o senhor cantou, só lembrei dela. Vai ser frio assim numa geladeira. Deixe a palavra de Deus incendiar o seu coração. Incendiar, tocar no seu coração e dizer: Senhor, nunca mais eu serei o mesmo. Você entende isso, meu irmão? E o meu sonho era ver pessoas chorando na ministração da palavra de Deus. Não era no louvor somente. Porque quando a palavra de Deus toca no nosso coração, ela remove, ela muda, ela transforma. Que cada sermão encontre abrigo no seu coração. Que cada pregação encontre um abrigo. Pode ser A, pode ser B, pode ser C. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, nas circunstâncias que Ele quer, como Ele quer. Deixa Deus incendiar o seu coração, meu irmão. Deixa Deus incendiar a ponto de você fazer loucuras por amor a Deus. Amém, meu irmão? Aleluia. O rei Josias,
Foi um rei temente a Deus. E a Bíblia narra no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, no verso 29, que nas arrumações do templo acharam o livro da lei e levaram a Josias. E leram o livro da lei para Josias. Josias, quando escutou a leitura daquela lei, Josias rasgou suas vestes em sinal de vergonha, porque estava distante daquilo que estava escrito lá, o livro da lei. Olhe para cá. Ele manda chamar a profetisa, ele diz: olha, eu quero que você me explique, isso aqui é de Deus? Eles trouxeram, fizeram uma lei, só isso aqui realmente são as leis, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Josias promoveu uma mudança profunda e contínua em Israel. Veja, olhe para cá, a mudança foi feita por intermédio da palavra de Deus. Deixe a palavra incendiar o seu coração. Não escute e deixe para lá. Não escute como um discurso bonito. Escute e diga: essa palavra foi para mim. A partir de hoje eu não serei o mesmo. Eu serei um bom marido diferente. Eu serei uma mulher diferente. Eu serei um crente diferente. É essa palavra que tem chamado missionários, é essa palavra que tem chamado pastores, é essa palavra que tem movido homens e mulheres de Deus a saírem do seu convívio e a abraçarem a fé e a obra em outros lugares. Ora, se essa palavra conseguiu mover homens durante séculos, por que ela não nos move? Porque escutamos os sermões de forma fria e distante, sempre na terceira pessoa. Até quando nós vamos ouvir os sermões como belos discursos? Até quando nós vamos ter preguiça de pensar, de ousar, de agir? Foi se criado na nossa mente, porque saiu de mim há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Mas foi se criado na nossa cultura que a igreja, que Deus está para servir. E aí esse conceito criou uma geração de crentes preguiçosos, inconstantes e mimados. Essa ideia de que Deus está para servir. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Preguiçosos, inconstantes e mimados. Você entendeu o que eu falei? Tem ou não tem isso? Porque Deus está para me servir. Senhor, me dê. Senhor, eu quero. Senhor, manda. Eu me sentei perto de um irmão certa feita. O irmão orava assim. Eu não fico olhando sempre não, mas essa oração me chamou a atenção, irmão. Senhor, vai lá e faça isso. Senhor, vai ali e faça aquilo. Senhor, vai lá e faz isso. Ô irmão, chama o office boy. Deixa Deus em paz. Se criou, eu não estou dizendo que nós não vamos pedir. A Bíblia diz: pede e você recebe. Todo aquele que pede, recebe. Bata e o que é que vai acontecer? A porta vai se abrir. Aleluia, glória a Deus. Tudo que pedires em meu nome, eu vou-lo darei. Peça. Mas se criou a cultura do Deus que serve a mim. Então o que é que acontece? A igreja, muitos crentes vêm para a igreja atrás de bênçãos, de conforto e de auxílio. Nós simplesmente modificamos a cultura de correr para a Bíblia na época que não éramos crentes. Quando a gente estava aperreado, corria para o Salmo 23. Quando estava aperreado, corria para o Salmo 46. Nós transportamos isso e nós queremos ouvir uma palavra de bênção na igreja. Quem é que vai pregar hoje? É o pastor. O pastor é muito ranzinza. Eu quero ouvir hoje uma palavra de bênção para o meu coração. Ministra, Senhor, sobre nós. Já ouviu isso? Quem é que vai pregar hoje? Quem vai pregar hoje é o presbítero Misael. Não, o Misael vai falar, vai cobrar, vai chamar, vai dizer, faça assim. Não gosto disso. Eu gosto de palavra de bênção. Eu vou em tal lugar receber palavra de bênção. Durante o pouco tempo que eu passei na rádio, eu era um péssimo radialista, né, Rodrigo? Ligavam para mim e disseram: irmão, me dê um versículo. Você faz isso? Quem faz isso? Levanta a mão, confessa seu pecado agora. Irmão, me dê um versículo. A Bíblia está cheia de versículos, eu não vou lhe dar nenhum. Criou-se a cultura do fast food espiritual. A igreja é boa.
A igreja banco confortável, como a igreja lá. Estava conversando com uma missionária aqui, a missionária disse: pastor, o que é que vocês oferecem para o novo convertido? Uma missionária daqui do Recife. Eu disse: irmã, a gente oferece discipulado. Eu pensando que era uma coisa. Não, pastor. Porque lá, numa igreja que se abriu próxima à nossa, se oferece para os novos decididos cesta básica. Eu não vou nem dizer o nome da igreja, porque depois desse anúncio vai encher lá. Se oferece cesta básica, pastor. O que é que vocês estão oferecendo? A gente oferece renúncia, mortificação do eu, para poder entrar na Jerusalém celestial. Ah, mas isso aí eu não quero, eu quero bênção. Então, quando se cria a cultura da bênção, quando o sujeito não recebe a bênção, ele sai. Ele é mimado. Quando se cria a cultura da bênção, do Deus que serve, quando Deus não me serve, eu saio e faço mimimi do lado de fora da igreja, vou para as redes sociais e digo que a igreja não ama. Vou para as redes sociais atacar aquilo que é visível, porque não tem coragem de atacar o problema principal, porque o problema principal não é A, não é B, não é C. O problema principal é você, que tem um conceito errado de Deus, porque Deus não está feito para servir, Deus está para ser servido. Para ser servido. E o caminho é Ele. Não é Ele quem tem que mudar para que eu caminhe, eu é que tenho que me moldar para seguir com Ele. Aleluia. Não é a igreja que tem que atender a minha necessidade. Não, a igreja tem que ter isso. Se a igreja não tiver, eu não vou. Se não cantar, eu não irei. Se fulano não for, eu não vou. Eu estou aqui para servir a Deus, seja cantando, seja pregando, seja sentado, seja levantando a mão e dizendo glória a Deus. Eu sirvo a Deus. Mesmo que eu não te veja, mesmo que o ministério não te veja, saiba de uma coisa: Deus vê tudo que você está fazendo e a seu tempo você receberá a recompensa. Aleluia. Deus está vendo seu esforço, Deus está vendo sua oração, Deus está vendo sua peleja, a evangelização que você faz quando ninguém vê. Deus está vendo quando você intercede, Deus está vendo quando você chora, Deus está vendo. Aleluia. Eu não estou aqui para servir a ninguém, eu estou aqui para servir a Deus. Então não me venha com mimimi, porque eu não tenho tempo para mimimi. Eu não tenho tempo desse negócio. Ah, fulano não me ama. Deus me ama. Ei, você não me ama não? Deixa eu dizer uma coisa: Deus me ama. Aleluia. Eu sigo com Ele, e eu estou aqui por Ele. Eu quero seguir Ele, eu vou com Ele até o fim, em nome de Jesus. Você não está aqui para ser servido. Se você entrou pelas portas dessa igreja achando que você vai ser servido, dê meia volta e vá embora. Porque o Evangelho requer de nós renúncia e serviço. Aleluia. Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, Deus nos deu capacidade, saúde e força para servi-lo aonde quer que nós formos. E se você está assim, sirva com alegria. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo escrevendo em Coríntios 15, 19, 1 Coríntios. Não vou terminar de novo, que coisa. Isso é pregação para vigília. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu só quero Deus para Deus me servir, nós somos miseráveis. Porque isso aqui, olhe para cá, é a pontinha daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Até quando nós teremos preguiça de ousar? Até quando nós teremos preguiça de lutar? Essa cultura do Deus que serve gerou crentes preguiçosos. Crentes que não tem coragem de lutar, não tem ousadia para lutar. Olhe para cá, quem tem mais de 40 anos? Oh, glória a Deus, hein? Eu não ia pedir para você levantar a mão, eu ia terminar a frase, né? Mas já que você levantou, seja bem-vindo. Você está aí hoje, e eu quero que você pare um pouco. Talvez você não tenha o emprego dos seus sonhos. Talvez você não tenha a vida que você, quando era pequenininho, deitado lá em Barbacena, pequenininho, imaginava que você ia ter. Mas olhe para cá,
faça uma retrospectiva da sua vida. Olhe com os olhos de quem serve a Deus e você verá as portas que Deus abriu, os caminhos que Deus pavimentou, as pessoas que Deus usou para estender a mão para você, a forma que Deus trabalhou para você ser o que você é hoje, estar aonde você está, é a mão poderosa do Senhor, e em nada você ficou parado, você lutou, você guerreou, você foi atrás, você bateu, e Deus foi abrindo porta a porta, e você está aí hoje, para a glória de Deus. Se for assim, diga amém. Quando eu olho e faço uma retrospectiva, eu digo, meu Deus, aquela porta foi Deus que abriu, aquela pessoa foi Deus que levantou para me abençoar, Ele colocou a mão e me levantou, aleluia, não me conhecia, não me amava, pessoas que cruzaram o meu caminho e me abençoaram para ser a pessoa que eu sou hoje. Deus faz isso na nossa vida, mas nunca foi fácil, nunca foi fácil. Quem disser que é fácil, está mentindo ou está roubando. Não é fácil. Você chorou algumas vezes, como eu chorei. Você se decepcionou, portas se fecharam na sua cara, como fecharam na minha. Mas quando uma porta se fechava, Deus dizia, vá por ali, é por ali que eu quero você. Vá por aqui, eu vou levar você a um lugar melhor, aleluia. Você está enxergando hoje, a sua visão é a visão de Ló. Você está enxergando as Campinas Verdes, mas esse lugar não é para você. Vou levar você por aqui, aleluia. É assim que Deus faz conosco, mas sempre lutamos. Criou-se a cultura do Deus que serve, muitos se tornaram crentes preguiçosos. Que conjuga o verbo lutar sempre na terceira pessoa. Eles lutam a minha guerra. Eles evangelizam. Eles fazem. Eles contribuem. Nós vamos entrar numa campanha da mordomia agora. E a gente fala insistentemente sobre contribuições. E você diz, eles contribuem, eles têm dinheiro, eles fazem. Não. Mas nós conjugamos o verbo lutar na terceira pessoa sempre. Porque preferimos que os outros lutem a nossa guerra. O que é mais cômodo. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 32. Eu vou correr aqui, irmão. Números, capítulo 32. Não leia agora, deixa eu fazer surpresa. Olhe para cá. Moisés está dividindo a terra prometida. Está dizendo que cada um vai receber, que cada terra cada um vai ficar. Duas tribos e meia, mas duas tribos procuram Moisés. E dizem aqui no verso de número 5. Disseram, se achamos mercê aos teus olhos, dê esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Olhe para cá. Rúben e Gade, se não me falha a memória, Rúben e Gade, eles acharam aquela terra antes do Jordão muito boa. Eles disseram assim, Moisés, camarada, aquela terra ali, deixa para nós. Tem um detalhe, olhe para cá. A terra prometida estava depois do rio. E depois do rio, era que o bicho pegava. Porque eles tinham que guerrear para assumir, para tomar posse da terra prometida. Você está me entendendo? Diga amém. Você vai morar numa terra que emana leite e mel. Levante a mão e dê glória a Deus. Você tem que tomar na espada, meu amigo. Tem um bocado de cangaceiro lá, armado até os dentes. E você vai ter que ir lá tomar. É guerra. Está pensando que é de mão beijada? Não é não. E aí, Rúben e Gade dizem assim, Moisés, essa terra aqui está chovendo, nós não vamos embora, vamos ficar até 10 horas, aleluia! Manda mais, Jesus, até 10 horas essa chuva. Olhe para cá, Moisés, Rúben e Gade. Moisés, é o seguinte, essa terra aqui para a gente tá bom. Tem o rio tá aí, a terra é plana, joinha. Versículo 5, é isso que eles queriam. Veja o que Moisés diz no versículo 6. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rúben, irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui?
Que paulada! Seus irmãos vão para a guerra e vocês vão ficar aqui. Leia em casa o texto. Moisés diz: não, senhor. Aloje seus filhos, aloje suas crianças, coloque todos aí, suas mulheres, seus animais, e vós atravessareis o Jordão e guerreareis com vossos irmãos. Aleluia, glória a Deus. E eles foram. De bom grado ou não, não sei, mas foram. Outros irão, pastor. Outros ofertarão. Outros ajudarão. Até quando você não vai fazer o que é dever seu? E aí nós chegamos e dizemos assim: eu não posso. Nós chegamos e dizemos assim: eu não tenho tempo. Tudo desculpa. Tudo desculpa. Aquela mesma pessoa que diz assim: pastor, me perdoe se eu lhe magoar, mas não vou muito longe não. Pastor, eu não vou porque eu tenho que estudar. Não vou para o culto durante 6 meses porque eu vou estudar. Essa mesma pessoa vai para o YouTube e o YouTube diz assim: vá para o cinema e assista um filmezinho para distrair sua cabeça. É assim ou não é, meus irmãos? É assim ou não é, meus irmãos? Aí você encontra um irmãozinho no shopping assistindo filme. Aí você vai curtir a foto do irmãozinho em boa viagem. Pastor, é porque precisa desopilar a cabeça. Senão a gente enlouquece. Mas não tem 1h30 na semana para vir à igreja louvar a Deus. Você tem tempo. Nunca abra a boca para dizer que você não tem tempo, porque você tem tempo. Muitas pessoas dizem assim: eu não tenho tempo. Deus coloca ela deitada numa cama durante um período para dizer: olha, está aí o tempo que eu estou dando para você. Isso não é praga de pastor, não é praga de movimento, não é profetada, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que às vezes Deus puxa os arreios para nos parar, porque nós nos achamos coisa demais. Você não tem desculpa. Não tem, olha aqui no branco dos meus olhos. Não tem desculpa. Enquanto você ficar dando desculpa, você não fará. Enquanto você ficar com essa postura covarde, desobediente, Deus não fará. Se eu fechar o comércio, quebra. Não quebra, porque Deus é o Deus da provisão. Aleluia. Se eu não fizer isso, vai faltar. Não vai faltar, porque Deus não deixa faltar. Se você crer, você vai agir dessa forma. E se você for ousado, eu duvido que Deus não vá fazer alguma coisa. Mas nós temos medo. Até quando nós vamos ouvir e não vamos fazer? Até quando nós vamos ouvir e deixar os outros lutarem a nossa guerra? Até quando outros farão o que você deve fazer? Você está fugindo de Deus. E Deus não vai permitir que você fuja dele. Você está fugindo de Deus, e quando você menos esperar, o barco da sua vida pode sacudir de um lado para o outro, e seja necessário que te joguem para fora, para que você reconheça que Deus é o Senhor da sua vida. Aleluia. Entenda isso, meu irmão, diga amém. O barco vai balançar, o peixe vai te engolir, e vai te dar tempo para fazer a obra de Deus. Até quando? Até quando nós vamos dar desculpas para nós mesmos? Até quando? Até quando nós vamos dar desculpa para vir à igreja? Quando tem irmãos que moram do outro lado da cidade e às vezes chegam mais cedo do que irmãos que moram do lado da igreja. Irmãos que moram em Paulista, né, Daís? Como Henrique, moram em Paulista. Os irmãos chegam aqui às vezes muito mais cedo do que irmãos que moram parede com a igreja. Até quando? Até quando nós vamos dizer que eu não estou indo para a igreja porque não tenho tempo, quando na verdade está frio, está morrendo, está doente? Até quando vai dizer que não tem tempo para ler a Bíblia, quando na verdade está em pecado e não tem prazer nas coisas de Deus? O Senhor nos reuniu nessa noite para dizer: invoque a Deus e Ele trará avivamento sobre a sua vida.
Invoque a Deus e Ele trará avivamento sobre sua vida. Ele vai aquecer a sua vida. E tudo aquilo que é desculpa hoje, Deus vai te levar a fazer. E você verá que tem tempo para tudo. Aleluia. Um cristão avivado é um crente vivo. Vivo. Vivo que quando escuta Deus falar, chora. Que quando está inquieto, louva e busca socorro em Deus. Que se move pelas coisas de Deus e fica inquieto quando vê a obra de Deus perecendo. É aquele que vê um banco afastado, olha e diz: eu quero ajudar de alguma forma, eu quero cooperar de alguma forma, mesmo que não saiba fazer nada, ele fica ali para servir a Deus. Um crente vivo é aquele crente que é movido por amor a Deus. Glória a Deus. A gente lê os relatos, nos emociona às vezes, de irmãos que no início da nossa igreja, por exemplo, eram disciplinados, e a disciplina antigamente, o crente não entrava na igreja, na disciplina o irmão não entrava, na ceia, e de relato de irmãos, que quando a ceia estava acontecendo, ele não podia entrar, ele subia na laje de um prédio que estava na parte da frente da igreja, deitava na laje, para tentar ver a celebração do culto pelo buraco da laje. Nós hoje, Deus nos dá um conforto de sentar, glorificar, exaltar, mas estamos inertes, ouvindo os sermões. Mas a partir de hoje, como diz o profeta, não faltará semente no nosso celeiro. Aleluia. A partir de hoje, diga isso, amém? Isso não é determinismo não, é uma tomada de decisão na sua vida. A partir de hoje, eu quero viver intensamente para Deus. Eu quero andar com Deus. Como Noé andou, como Enoque andou, como Moisés viu a glória. Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Imaginou, irmão? Mostra-me, Senhor, a tua glória. Eu vou passar pela fenda da rocha, Moisés, e você verá um relance da minha glória. Aleluia. Precisamos ver a glória. Precisamos ver a glória de Deus para passar o sono, para afastar o comodismo, para afastar a frieza. A sua vida será plena e cheia do Espírito Santo. Até quando? É a pergunta que o Espírito faz hoje à igreja. Até quando? Até quando os prazeres carnais serão mais importantes do que a comunhão? Até quando? Até quando as desculpas ocuparão o lugar das orações? Até quando? Até quando a televisão ocupará o espaço da evangelização? Até quando? Até quando estaremos envolvidos com as coisas desse mundo a ponto de não percebermos que aquele que há de vir virá e não tardará? Até quando? Até quando? Essa é a pergunta que o Espírito Santo te faz nessa noite, meu irmão. Até quando? Até quando nós daremos desculpas? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Até quando as migalhas nos bastarão, se o Rei nos chama para sentar à mesa? Estamos nas migalhas, as migalhas que caem do pão dos senhores, e o Senhor nos chama para sentarmos à sua mesa. Aleluia. Curve sua cabeça e feche seus olhos agora. Se confessarmos e abandonarmos as nossas desculpas, Ele nos avivará. Se abandonarmos as nossas falhas, o Senhor nos ouvirá. Eu quero pedir a você que faça a sua oração pessoal nesse momento, aí no seu lugar.